A gente tem informação importante para trazer aqui agora. O Guilherme Flazoeiro, ele está lá em Salvador. O nosso repórter chega só amanhã pela manhã. O Flamengo já chegou lá. O Flamengo treina amanhã em Salvador. A gente vai estar por lá. E como o Guilherme foi direto da Venezuela para a capital baiana para esperar o Flamengo, ele conversou com o José Boto lá. E o José Boto falou sobre situação de mercado da bola, falou sobre Andréas Pereira, tá? Falou também sobre a situação, como é que eu vou dizer para vocês, a situação que o Flamengo estava para jogar lá na Venezuela, cansaço, né? É muito importante a gente falar sobre isso, inclusive pessoas aí da comissão técnica e do departamento de futebol tinham falado comigo sobre essa questão do Flamengo ter tido dificuldade, né, com relação a uma pessoa de dentro da diretoria que falou comigo, ligada ali ao José Boto, falou o seguinte: na Libertadores fora de 2022, o Flamengo não ganhava há muito tempo, desde 2022, uma viagem de 13 horas e 13, né, jogou menos de 24 horas depois num campo muito ruim, o campo estava péssimo, só na imigração, a delegação ficou quase 2 horas, 1h30 para entrar no país, mais ou menos por aí, 1h30, 2 horas, mais 13 horas aí de viagem. Então chegou no hotel já para jantar, de noite, dormir, e aí já estava no campo 7 horas da noite para jogar logo depois, já estava lá no local do jogo às 7 horas da noite, aí mais 13 horas de voo, é uma loucura, cara. Então o Flamengo os jogadores estão bem cansados, né? E o pessoal querendo, e aí chega pra gente o pessoal querendo cobrar de jogar bem pra caramba, tudo mais, sem entender o contexto da situação. E aí o Boto falou sobre isso também lá com o Guilherme, e a gente sabe que é importante aí a gente também trazer a realidade dos fatos, né? E a situação do Andréas Pereira. Muita gente pergunta, e aí, o Flamengo vai contratar o Andréas, mesmo o Jorginho vindo? Eu já tinha falado para vocês o quê? Que o Flamengo não vê o Andréas Pereira como um 10-11 nem um 10-8. O que é um 10-11? É um 10 que joga como 8 ou um 10 que joga como 11, como ponta. Eles veem o Andréas como um 8 que joga como 10. Então o Flamengo decidiu contratar o Jorginho, esse é o jogador que eles vão contratar, e um 10 que jogue como 8 e jogue como 11. Então o Andréas Pereira não é esse jogador. O Flamengo definiu que o Andréas não é esse jogador e que é muito caro. Então a informação que eu vou passar para vocês aqui é que o Flamengo entende que o jogador sairia muito caro para não resolver exatamente a situação do Arrascaeta, para não ser a solução perfeita para o Arrascaeta. Então houve essa decisão aí, por mais que o jogador queira voltar, o jogador tenha desabafado recentemente com fontes ligadas a ele, pessoas que passaram, tem empresários, pessoas que a gente conhece que passam que o jogador está insatisfeito lá, que não queria renovar e tudo mais. Por mais que o jogador não quisesse continuar lá no Fulham e quisesse voltar para o Brasil e jogar no Flamengo, não quisesse jogar no Palmeiras, mas quisesse jogar no Flamengo, mesmo lá recebendo ligação do Neymar e tudo mais, queria jogar no Flamengo, mesmo assim, o Flamengo entende que a contratação ideal é um 5, que seria o Jorginho, 5 que também joga de 8, e um 10, mas um 10 original, tá? Então, o Flamengo, por essa questão que a gente já tinha trazido aquele dia no Ninho do Urubu para vocês aqui, a gente tem falado desse 10-8, 10-11, vocês devem ter visto aqui alguns vídeos a gente falar, e que o Andréas Pereira é um 8-10, por essa razão, o Flamengo não deve contratar o Andréas Pereira nesse momento, embora eu acho que é um baita de um jogador e que joga também como 10, mas não é o especialista como o Arrascaeta, realmente. Falei mais cedo no nosso vídeo que o De La Cruz poderia ser esse jogador para substituir o Arrascaeta e o Matheus Gonçalves. Só que o De La Cruz não tem jogado nessa posição no Flamengo. Aí você colocaria um Everton Araújo, um Alan ali junto com ele, né? Já que ele tem jogado, isso quando o Gerson não está. Então, cara, são muitas opções. São muitas opções. Agora, em entrevista aí ao Flazoeiro, o José Boto falou sobre esse possível substituto. Não é minha maneira de trabalhar divulgar os contatos que temos, porque isso faz os jogadores serem mais caros, dificulta as negociações. Mas em relação ao Andréas Pereira,
que eu considero um belíssimo jogador. Não é o meia que estamos procurando. Para aquela posição não será ele. Ele não descarta o Andréas Pereira. Ele não diz que ele não pensa na contratação do Andréas, mas para essa contratação do 10 agora, para o Mundial e para a temporada, para suprir ali os problemas que o Arrascaeta tem tido uma sequência de lesões e tal, não seria o Andréas Pereira. Tá? Então ele fala um belíssimo jogador, não é o meia que estamos procurando, para aquela posição não será ele, com certeza. É um outro perfil de jogador, um outro tipo de jogador mais parecido com o Arrascaeta, para que dê a ele, Arrascaeta, um descanso que ele merece, porque é uma posição que não temos nenhum substituto. E é isso que andamos à procura, sem grandes estresses, há tempo. Tá? Então, ele falando que porque é uma posição que não temos nenhum substituto, e é isso que andamos procurando. Então, esse 10, exatamente o 10 que joga como 8, que joga como 11, mas um 10 nato, um camisa 10 nato, um Diego Ribas, tá? Como é que eu vou dizer? Um Everton Ribeiro, não tanto. Seria um jogador ali que... Cara, é difícil, hein? É difícil. Quem é que faz essa função hoje que pode ser tranquilo de você contratar? Difícil. É difícil. Então, vocês podem sugerir aí, mas eu acho difícil. Então ele fala que para aquela posição não será ele, com certeza é um outro perfil de jogador, um outro tipo de jogador mais parecido com o Arrascaeta, para que a gente dê um descanso que ele merece. Não é que ele vai ficar sem jogar, mas é para ter um substituto. Quando você tem uma sobrecarga, você tem que fazer um controle de carga, você tem um jogador para substituir. Tá? Então a gente tinha trazido essa situação aí que o Andréas não seria a opção desejada para a função, que ele seria um plano B ou C, mas o Flamengo aí deseja um 10 nato. O Flamengo até pensa no nome pensou no nome do Andréas Pereira, a gente tinha trazido aqui que chegou o interesse do jogador vir para o Flamengo e tal. O Felipe gosta muito do jogador, mas não para essa posição exata para substituir o Arrascaeta. É isso aí, nação rubro-negra. E esse camisa 10 que a diretoria rubro-negra tanto está procurando pode ser o Thiago Almada, né, que hoje joga pelo Lyon, né, uma competição completamente assim escondida no futebol. Muitas pessoas não vê, né, o campeonato francês. E o Flamengo poderá formalizar uma proposta oficial para esse grande jogador. Agora tem que ver se o Textor, né, tem o desejo de negociar o atleta com o Flamengo. O antigo presidente, Rodolfo Landim, teve a oportunidade de contratar o jogador, só que não quis. E agora o Flamengo está vendo que essa posição está muito difícil no mercado. Tem a situação também do Júlio Enciso, que joga pelo Brighton da Inglaterra. Eu gosto do nome, aprovo o nome. É um jogador assim, que pode sim jogar. Ele é um 10, né, que pode tanto atuar pelas pontas, bate muito bem de fora da área. E dentro do elenco tem o De La Cruz. Alô, Felipe Luiz. Utiliza o De La Cruz. A gente via no River Plate, ele era um cara que fazia gols muito de fora da área. A bola ficava ali, qualquer rebote que vinha, ele vinha e chutava. E o De La Cruz tem um chute muito bom, bate falta, bate escanteio. Então assim, por que não utilizar o jogador? Tem o Matheus Gonçalves também. Então assim, o Felipe Luiz tem que dar oportunidades para esses atletas. Flamengo, né, joga amanhã contra o Vitória, né? Então assim, lá em Salvador, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Mengão volte para o Rio de Janeiro com resultado positivo, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Um ótimo dia para todos, um ótimo sábado para todos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.